Dia, Angélica, bom dia a todos os ouvintes. Estamos, aqui sempre à disposição e também agradecemos essa oportunidade. Bacana. Tenente, a gente vai conversar hoje sobre uma situação que vem acontecendo nos semáforos de Medianeira. Recentemente houve algumas denúncias aí, né, registros em redes sociais, muitas queixas de pessoas que falando sobre essas pessoas que vão nos semáforos pedir, os pedintes, né, pedir dinheiro, e elas se sentem coagidas com essas pessoas, no sentido de que algumas denúncias de que pessoas, por não darem alguma moeda, algum dinheiro, acabaram sendo o carro, né, bateram no carro, sofreram algum tipo de violência. E é um assunto que além da questão de se tornou uma situação de segurança pública, né, de várias denúncias e várias queixas. São muitas situações que têm acontecido nesse sentido, Tenente? Como que tá essa questão? Então, é uma situação relativamente nova, vamos dizer assim, porque o nosso município está crescendo. Então a gente diz relativamente nova porque a gente já acompanha isso há uns cerca de 3, 4 anos, vamos dizer assim, isso tem aumentado um pouco. Uhum, E é natural, né, da cidade, pelo fato dela estar crescendo, a cidade ela atrai, né, muitas pessoas de boa índole, às vezes atrai pessoas de má índole e também acaba acontecendo também essa questão desses problemas de cidade grande, né? uhum, Medianeira, enfim, como a gente já falou, tá aumentando de patamar nessa estrutura, né, da cidade. Então, esses problemas que a gente não tinha antes aqui começam a surgir, são essas novas dinâmicas, nós temos que aprender a lidar com isso. Como você comentou, é um problema que envolve a segurança pública, envolve a questão social, às vezes, né, saúde, uhum. envolve uma série de ações ali, né, do Estado como um todo. E nesse quesito específico, a primeira coisa é a seguinte, que sempre se fala, né? A questão de você não dar a esmola ali, algum tipo de ajuda, enfim. É diferente porque tem casos lá que a pessoa tá vendendo alguma coisa lá no semáforo, lá, daí de certa Uhum. forma, vamos dizer que é um comércio, daí não vou entrar no mérito porque Sim, existe uma regulação sobre isso em relação a tipo de vendedores, seja ambulantes ou seja, né, da ordem que for, em relação ao município. Mas especificamente dessas pessoas que elas pedem dinheiro e se você não dá o dinheiro ou seja o local está pedindo, ela se torna agressiva, a primeira coisa é de não incentivar essa prática, né? Então, a gente sabe, até em contato com o pessoal da assistência social, né, de que a ideia na cabeça dessas pessoas é que Medianeira é um município favorável para isso, porque eles têm aqui um uhum, ambiente que sempre acolhe eles e sempre apoia, sempre dá dinheiro, sempre dá esmola. E 90% desse pessoal aí, ou mais, enfim, a grande maioria esmagadora, esse dinheiro é para sustentar o vício deles. Esse sim. dinheiro não é para comprar comida, não é porque eles querem pagar o aluguel da casa e eles não conseguem, porque eles trabalham, e não é. Infelizmente, são pessoas que estão nessa situação de rua e muitos, às vezes até por opção, mas como assim por opção? Uhum, Porque eles têm diversos problemas familiares, às vezes brigam com a família justamente porque a família não admite mais que eles estejam no vício e, é, infelizmente, essas pessoas também não podem ser internadas, não no primeiro momento, de forma obrigatória, de forma compulsória. Precisa de uma determinação judicial, né? Porque ninguém pode ser obrigado a nada, né? Então as sim. pessoas elas têm que ser pela, pelo consentimento delas. Então, até mesmo essas pessoas que, por mais que seja, igual a gente falou, elas pedem para sustentar o vício, seja de álcool, seja de droga, elas não podem ser, vamos dizer, conduzidas ali compulsoriamente ali, serem internadas ou serem, ó, vocês não podem ficar aqui porque não é proibido ficar ali. Aí, Uhum, por isso que o problema não é tão fácil de resolver. E como que é a primeira opção? Então, a primeira opção seria de uma forma a não incentivar elas estando ali, de forma que as pessoas não deem a esmola. A sim. gente tem uma estrutura aqui no município, já vamos falar disso, para apoiar essas pessoas. Então não quer dizer que mas elas vão ficar lá e ninguém vai ajudar elas. Não. A ajuda vai ser de outra forma, porque na verdade a gente não está ajudando. A Sim. gente está sustentando o vício delas. E pode parecer um pouco frio falar isso, mas essa é a verdade. A gente pode ajudar de outros modos. E do outro lado,
como que envolve a polícia? Se essas pessoas elas estão agindo de forma agressiva, de forma a ameaçar algum cidadão ali, algum pedestre ou condutor do veículo, o que que essa pessoa pode fazer é ligar para a polícia, né? Uhum. Falando que ela foi ameaçada, às vezes as pessoas podem até ter faca mesmo, enfim, né? Por isso que ele precisa chamar a polícia. O que chama atenção é que eles fazem principalmente com mulheres, né? Isso Sim. causa um medo mais no público feminino, principalmente semáforos. Não tem como você não transitar, não passar por um semáforo, né? Mas as vítimas, em sua maioria, têm sido mulheres. Mulheres ou até mesmo idosos, né? Uhum. Então eles vão sim tentar se prevalecer por uma questão física ali, e justamente por isso que é um problema ali que às vezes envolve mesmo a polícia, porque Uhum. eles já vão com esse intuito de causar uma coação ali, uma ameaça, um sentido de amedrontar mesmo. Então é importante que a comunidade tenha esse entendimento. Você pode sim chamar a polícia e prestar queixa, né? Prestar Uhum. queixa por ameaça, ou porque é o mais comum. É mais difícil acontecer deles agredirem, né? Uhum. Sim. Não tivemos, pelo menos não nos chegou esse tipo de relato. Mas o que a gente teve, às vezes as pessoas também incomodam os comerciantes, ou, igual eu falei, pedestre, ou condutor de veículo, né? Pode sim prestar queixa pelo crime de ameaça. Se eles falam, não, ó, se você não me der o dinheiro aqui, eu vou, né? Ou segurou no braço, né? E Uhum. apontou uma faca, algum objeto ali que seja cortante ou contundente, vamos dizer Ou assim, bateu no ou carro. bateu no carro, pode ser feito prestar queixa, né? Por esse tipo de crime ali. Então a polícia entra nesse caso. É, uma- a ação da polícia ela é um pouco delicada nesse tipo de situação, porque você fala assim, ah, mas a polícia não pode ir lá fazer alguma abordagem? Pode, e nós fazemos, muitas vezes. As Uhum. pessoas acabam não vendo sempre as nossas abordagens, mas nós fazemos. O problema é que a gente não pode simplesmente ir lá e falar assim, ó, você é proibido de ficar aqui. Por quê? Sim. Porque o local é público, a via é pública, né? Então a pessoa, ela pode ficar ali, né? O que ela não pode é ameaçar as outras pessoas. Uhum. Então por isso que às vezes a nossa ação ela é um pouco limitada, porque a gente não pode simplesmente proibir a pessoa de ficar ali. Então tem que ser um trabalho conjunto. Paralelo a isso, o município também faz esse trabalho que eles têm parceria, né, com a Casa de Passagem lá, Sim. e a Casa de Passagem tem uma equipe de abordagem a essas pessoas que estão em situação de rua, onde eles dão todo um suporte, desde local para passar a noite ali, até encaminhamento para especialidades médicas ali, enfim, para tentar resolver o problema da pessoa. E por que eu digo tentar? Porque a pessoa tem que querer. E Uhum. muitas vezes essas pessoas elas não querem. Então, por quê? Porque na casa de passagem elas não podem usar droga, não podem usar álcool, né? Elas vão ter um encaminhamento ali para procurar emprego e para tudo mais. Sim. Só que a pessoa não quer. Então, aí é um problema mais complexo que daí está sendo, enfim, já não entra muito a minha área, mas estão sendo Sim. feitas várias reuniões com a Secretaria de Assistência Social, inclusive envolver o Ministério Público, o Judiciário, para, às vezes, fazer encaminhamentos compulsórios de determinadas pessoas que já foram, que têm um certo histórico lá e que às vezes Uhum. isso é necessário, né? Grande quantidade dessas pessoas, pelo levantamento, né, que nós fazemos, elas já passaram por algum tipo de tentar, o município já tentou ajudar de certa Uhum. forma, né, nessa de questão de localizar a família ou de dar um abrigo, e por opção, né, é bom que fique claro, né, tenente, que é a opção delas estarem onde elas estão. Então, neste momento, o que que a população pode fazer assim, é não uma ação importante, o mais importante, acredito, é não estar contribuindo com isso, né? Não estar dando dinheiro, no caso. Exatamente. Tem várias. Isso que a gente falou. Não quer dizer que você não vá se importar com a pessoa, porque Sim. é um ser humano, mas tem uma forma de eu ajudar. Uhum. E às vezes esse dar o dinheiro ali você não está ajudando e às vezes você está contribuindo de forma negativa. Sim. Então, existem, às vezes, né, as igrejas, né, tem trabalhos ali de tentar alcançar essas pessoas. Uhum. Tem, igual a gente fosse, tem social, ONGs ali, enfim, então, que às vezes você vai precisar lá entender todo o histórico daquela pessoa, o porquê que ela tá naquele ambiente, e dar lá R$ 1, R$ 10, R$ 5, seja quanto for, isso ali você não tá ajudando.
Então, para Sim. ajudar essa pessoa, você vai ter que gastar tempo com ela para saber o porquê que ela entrou naquele mundo, o que está acontecendo. É um trabalho que vai levar meses, anos, né, de acompanhamento diário. Então, o fato de eu dar lá 10, 5 para aquela pessoa não vai resolver, né? Sim. Então, a esmola, o dinheiro não resolve. Ah, não, mas eu quero doar uma roupa, eu quero doar alimento, né? Eu acho que o que eu sugeriria, que é dar, a pessoa ficar à vontade, quiser, enfim, Sim. mas procurar as igrejas, procurar a própria casa de passagem, né? Então leva Uhum. lá sua roupa ou o alimento que você quer doar, procura esses entes da organização, a prefeitura, né? Igual a gente falou, a Sim. igreja, a própria casa de passagem lá, porque eles já têm, já sabem quais as pessoas que estão mais precisando, porque às vezes tem aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, tem aí uma mãe que trabalha lá, né, e o pai, às vezes, ou separado ou não, mas que as crianças estão na escola e a mãe trabalha, às vezes, em 2, 3 empregos. Quantas pessoas a gente conhece que trabalha, Sim. né? E essa pessoa, às vezes, precisa, porque ela realmente ela quer. Então, a Sim. gente tem que saber focar a nossa ajuda em quem realmente precisa, né? E quem realmente vai Exatamente. fazer bom uso daquilo, né? E as entidades que fazem esse trabalho, elas fazem, antes de entregar as doações, elas fazem uma checagem, né? Isso. Se a família realmente precisa estar, qual é a condição verdadeira, né, Isso da mesmo. família, e como o senhor falou, ajudar realmente aquelas pessoas que precisam, né, e evitar aí esse tipo de situação, que são situações em que, em sua maioria, né, não podemos também, mas são para uso de, né, de uso de drogas, enfim, e tudo mais que vem causando aí gerando esses problemas no município, né? Exatamente. Esse é o melhor canal, buscar, né, essas entidades. Essa questão do semáforo, então, reforçando, a gente não aconselha, Uhum, porque isso atrai mais pessoas, pode gerar, inclusive no entorno, pequenos delitos, né, pequenos uhum, furtos, arrombamentos, danos ali, desde de quebrar uma vidraça, né, deixar o local ali, roubar fio, né, que a gente fala furto, né, mas o pessoal, para sim, entender, ele roubar fio elétrico, essas coisas. Então, isso aí é causado por quê? Porque eles querem sustentar o vício deles, essa é a verdade. E o caminho para auxiliar, para ajudar, não é dando dinheiro para eles ali na rua. É sim, outro que a gente está dando um norte aqui, né? sim, Então, mas a polícia fica à disposição porque, né, esse pessoal às vezes acaba sendo agressivo e uhum, principalmente, igual você comentou, bem lembrado ali, às vezes com mulheres, às vezes com idosos, né? Então, até ali, às vezes o comerciante ali da rua ali vendo alguma situação, né, pode chamar assim a polícia, a gente faz, né, uhum, inclusive esse alerta ali para quem às vezes está no entorno, né? sim, Eu mesmo já fui conversar até com alguns comércios ali próximo da rodoviária, que às vezes também tinha alguma situação ali. uhum. E é o mesmo recado, reforçando para que, caso de situações dessas, chame a polícia ali, que a gente está sempre à disposição. Ok, faça o registro da ocorrência, né? Isso, é Importante. importante. Tá ok, então, tenente, eu quero agradecer a sua presença aí, falamos sobre esse assunto importante aqui e convidar para vir mais vezes. A gente está sempre mantendo a população informada aí sobre essas questões. Muito obrigada. Tá certo, eu que agradeço pela oportunidade, pelo canal. Um bom dia, boa semana a todos.